Segunda Samuel capítulo 6. Eu esqueci, estava esquecendo aqui dos avisos. Avisar sobre a doação de sangue. Estão praticamente no zero. Informações no cartaz no fundo. Então o Paulo deixou aqui o aviso, irmãos, o banco de sangue é em Jacarezinho. E eles estão precisando de todos os tipos de sangue. E é pela manhã que eles colhem o sangue lá, segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. Então, irmãos, separe um tempinho, esteja indo lá, doando sangue, porque eles atendem toda a região, atende aqui em Santo Antônio, Jacarezinho é a regional ali do banco de sangue. O cartaz está ali no fundo, procure o Paulo, leia o cartaz lá que tem mais informações. Então, se você puder estar fazendo essa obra, amém? Doar o seu sangue, o nosso Cristo doou o seu sangue por nós. Nós podemos abençoar muitas vidas doando também o nosso sangue, amém? Se você puder ir lá, Jacarezinho fica próximo à igreja matriz ali, eu acho que é fácil de achar ali, tá bom? Segunda Samuel, acharam? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a bênção de Obed-Edom. Obed-Edom. Pensei em colocar esse nome no meu filho, mas depois eu pensei, mas não é muito comum entre nós, Obed-Edom. O povo vai achar que ele já ia nascer sofrendo bullying, irmãos? Obed-Edom. Mas tem esse nome na Bíblia, e era comum esses nomes lá na época de Jesus, na Bíblia. 2 Samuel 6:11, diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós, como igreja do Senhor, te pedimos nesse momento, que o Senhor leve cativo o nosso pensamento a Ti, e que essa palavra venha como flecha, ó Deus, no nosso espírito, na nossa alma. Pai, venha falar conosco, conceda-nos a revelação da Tua palavra, porque a revelação da Tua palavra nos transforma e nos liberta. Ó Deus, nós queremos conhecer a Tua vontade, por isso nós te pedimos, vem falar conosco. Nós rendemos a Ti o nosso coração nessa noite, e te agradecemos por tudo, amém. Irmãos, deixa eu te colocar no contexto, antes de eu falar um pouquinho da bênção de Obed-Edom. A arca, que aqui a Bíblia relata, é a arca da aliança. A arca da aliança que Moisés construiu, quando Deus no monte deu a visão para ele de fazer um tabernáculo. Tabernáculo é uma casa. Era uma casa feita de peles, de tendas, de tecido, aonde havia repartido em 3 lugares: o santo, o átrio, o santo e o santíssimo. E a arca da aliança ficava no santíssimo lugar, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Por que a arca foi para a casa de Obed-Edom? Lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 4, vai mostrar para nós o que aconteceu, porque a arca ficava no tabernáculo, no santíssimo lugar, e ela não poderia ser removida de lá. E o tabernáculo, na época de Eli, o sacerdote Eli, quantos já ouviram falar do sacerdote Eli? Lembra de Ana, que ia? O sacerdote, o sumo sacerdote Eli, ficava em Siló. Siló é uma cidade, era uma capital religiosa, onde ficava o tabernáculo. Logo quando Josué entrou na terra prometida, entrou em Canaã, e ele começou a conquistar as cidades, a arca estava junto, o tabernáculo andava junto com eles, amém? Por todo o deserto, eles construíram um tabernáculo, e o tabernáculo andava com eles. E eles conquistaram as cidades, entraram em Canaã, na terra prometida, dividiram as terras, para cada tribo, tinham 12 tribos, amém? Sabe por que tinha 12 tribos?
Porque 12 é o número do governo. E Deus deu a Israel todo o governo da terra, representado nas 12 tribos. Por isso que Deus escolheu 12. Então Deus separou ali. Josué era líder do povo, juiz. Mas Josué nessa época já havia morrido. O sumo sacerdote ali, porque somente o sumo sacerdote poderia ministrar diante de Deus e diante da arca. E o sumo sacerdote Eli, além de sumo sacerdote, também julgava o povo, era juiz. A Bíblia diz que ele julgou Israel por 40 anos, porque naquela época ainda o povo não havia rei. Porque Deus nunca sonhou com um reinado. Porque Deus sempre quis ser rei no meio do seu povo. Então Deus sempre sonhou com ministros que ele levantava, e através desses ministros ele julgava e ele abençoava o povo, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, nos chama de reis e sacerdotes, porque através disso, Deus como rei, e isso que ele sonhou no começo acontecerá no fim, porque ele se assentará sobre Jerusalém como rei, o nosso Cristo voltará, amém? Quantos estão esperando a volta de Jesus? Glória a Deus, ele voltará e ele se assentará sobre Jerusalém como rei, e nós compartilharemos do seu governo e do seu poder. Por isso que a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque nós recebemos aquilo que é de Deus e ministramos ao povo. Assim era o sacerdote Eli. E a arca estava em Siló. Siló era uma cidade importantíssima. Por quê? Porque era a capital religiosa, aonde estava o tabernáculo. E Deus tinha instituído 3 festas, e nessas 3 principais festas, o povo, todo o povo de Israel, tinha que ascender até onde estava o tabernáculo, e oferecer ofertas e sacrifícios e festas ali a Deus, amém? Então ali estava a arca, só que havia um povo inimigo, os filisteus, e os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, e o povo de Israel saiu para guerrear contra os filisteus e perderam uma primeira batalha. E aí tiveram uma ideia brilhante: vamos trazer a arca da aliança, porque com a arca da aliança aqui nós venceremos. E aí eles vão até Siló. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes também, pegam a arca nos ombros e vão até onde está acontecendo a guerra. A hora que eles chegam lá, que o povo vê a arca, e a arca, o que representa a arca? A arca representa a presença manifesta de Deus. A arca da aliança representava a glória de Deus. A arca da aliança representava a pessoa de Deus. Então quando o povo vê a arca, vê a glória de Deus chegando, porque a arca representava a glória do Senhor, o povo jubila, e há vozes de júbilo, e o inimigo ouve essas vozes de júbilo do povo, e fica sabendo que a arca tinha chego no acampamento dos hebreus, e eles temem. Sabe por que o inimigo teme? Porque todo aquele que carrega a presença de Deus é temido pelo inimigo. E os inimigos temem, e os inimigos dizem assim: não é esse que julgou os egípcios? Esse é o Deus dos hebreus que julgou os egípcios. Irmão, aquilo que Deus faz percorre por eras. Ninguém se esquece dos seus feitos, porque Ele é poderoso. Só que eles não consultaram a Deus para levar a arca no meio da guerra, porque a arca precisava ficar no tabernáculo, não poderia ser tirada do tabernáculo. E o que acontece? Deus dá uma ajudinha para os filisteus, e os filisteus vencem a batalha e tomam a arca. Roubam a arca de Deus e levam a arca para o seu santuário, em Asdod, no templo de Dagom, que era o Deus que eles adoravam, que os filisteus adoravam. Sai um da tribo de Benjamim correndo, fugido da batalha, chega diante de Eli. E quando tomaram a arca, para tomar a arca precisaram matar Ofni e Finéias, mataram os filhos do sacerdote. Naquele momento, Eli estava apreensivo, não por causa dos filhos, mas por causa da arca. Por quê? Porque o seu ministério era guardar a arca.
E ele era sumo sacerdote. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos e aspergir os sangues na ponta do altar e oferecer sacrifício pelo povo. E ele temia a arca. E a Bíblia diz que ele já estava com quase 98 anos. E quando ele soube que a arca foi roubada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, irmão. No momento que ela soube que o sogro morreu, a arca foi roubada e o marido morreu, ela teve o parto ali mesmo, de tanta dor que ela sentiu. E o nome do filho, porque antigamente o nome era dado no nascimento, conforme o contexto da época. E ela colocou o nome, quem sabe você quer um nome para o seu filho? Icabode. Estou brincando, irmão. Não põe esse nome nunca no seu filho. Não só porque é feio, mas porque quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Porque a arca tinha sido tomada. Só que acontece o seguinte, irmão. Eles colocaram lá no templo de Dagon a arca que representa a presença de Deus. E a estátua de Dagon, todas as vezes que eles levantavam pela manhã, a estátua estava caída, prostrada diante da arca. Porque o nosso Deus é soberano e o Todo-Poderoso. O Rei de Reis, o Deus de todos os deuses, o nome sobre todo nome. E Deus começou a ferir os filisteus. Sabe o recado que Deus mandou para o povo de Israel? Eu não preciso de vocês para julgar o inimigo. Vocês não me consultaram, confiaram na força do braço de vocês e fizeram o que vocês achavam que era bem aos seus olhos, mas eu não preciso de vocês. E Deus começou a julgar o povo daquela cidade. Todas as vezes que eles levantavam, a estátua estava prostrada diante da arca do Senhor. E Deus começou a matar o povo. E Deus começou, a Bíblia chama de hemorroida. Uma peste terrível começou entre o povo inimigo, entre os filisteus. E aí eles imaginaram, é a arca. Aí levaram a arca para uma outra cidade, Gate. A hora que chegaram em Gate, a mesma coisa. Deus começou a matar de novo o povo. E Deus começou a colocar hemorroida no povo. Hemorroida no hebraico, não é bem esse termo, é tumores. E Deus começou a julgar de novo os filisteus. Aí eles tiraram a arca de Gate e mandaram para Ecrom, outra cidade. A hora que chegou a arca em Ecrom, os de Ecrom falaram, eles querem matar nós, porque a fama do que estava acontecendo já percorreu toda a terra dos filisteus. E eles pensaram, eles querem matar nós, porque mandaram a arca do Deus de Israel para nós. E Deus também, o que Deus não matava, Deus deixava doente. E aí os filisteus, irmão, até o inimigo tem discernimento às vezes. Os filisteus falaram, quer saber? Eu vou mandar essa arca de volta para Israel, porque esse Deus está matando a gente. Há uma estimativa que Deus matou mais de 50 mil. Eles tinham perdido a guerra, irmão. Deus sozinho, sem ninguém, homem nenhum, Deus estava matando mais do que os seus guerreiros. Se você anda na presença do Senhor e você está com Ele, irmão, não precisa temer os seus inimigos, porque é Ele que julga as suas causas. Amém? Não tem que temer o diabo, irmão. Deixa Deus trabalhar por você. E aí eles mandam a arca. Pegam um carro de boi, uma vaca que tinha acabado de criar, estava amamentando, põe a arca, põe oferta, faz o símbolo das pestes, dos tumores de ouro, porque eles acreditavam que, como eles adoravam deidades, deuses que não eram deuses, e quando eles oravam esses deuses, e os deuses curavam aquela doença, seja em qual parte do corpo estava a doença, eles ofereciam ofertas semelhantes à parte do corpo que estava doente, porque eles criam que o Deus, tinham curado eles, então eles ofereciam ofertas e dádivas, e o inimigo manda um monte de oferta para Israel, e a arca vai, e chega até um lugar chamado Bet-Semes, e depois vai para uma tal de casa de um Abinadab, em Kiriat Jearim. Quem era esse Abinadab? Abinadab era um levita, um sacerdote consagrado, e essas cidades eram as cidades refúgios do sacerdote. Por que cidades refúgios do sacerdote? Porque quando Deus instituiu que o povo entrou na terra, todo levita, todo aquele que era consagrado ao ministério de Deus,
ele não tinha herança de terra. Eles eram sustentados por toda a nação, através dos dízimos e das ofertas. E Deus instituiu cidades para esses sacerdotes morarem. Então eles tinham cidades da parte de Deus, chamadas cidades refúgios, que eram cidades dos sacerdotes, aonde eles moravam e viviam e recebiam dos dízimos e das ofertas de toda a nação para ministrarem ao Senhor, porque eles eram trabalhadores do Senhor. Amém? E a arca fica por 20 anos na casa do Abinadab. 20 anos a arca da aliança fica na casa dele. Quando Davi é levantado rei, Davi sente o desejo no coração de trazer a arca novamente, de trazer a arca da aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi, porque Davi tinha edificado uma cidade, e Davi construiu uma tenda para colocar ali a arca, e Davi vai até a casa de Abinadab buscar a arca. E quando Davi está trazendo a arca nos carros de boi, um dos seus soldados, quando eles passam na eira de Nacon, o carro de boi dá uma vacilada e a arca vai caindo. Um dos seus soldados vai tocar na arca, e a hora que ele pega na arca de maneira errada, porque ele não poderia ter tocado na arca, ele é fulminado ali mesmo. Ele é morto, porque não era qualquer um que poderia tocar na arca. E aí Davi teme naquele momento, para naquele momento e diz: como que nós vamos levar a arca para Jerusalém? E aí a arca vai para a casa do Obed-edom, que era um outro levita. Vamos ler novamente, 2 Samuel 6. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Só que Davi agora entende. Vai para 1 Crônicas 15. 1 Crônicas capítulo 15. 1 Crônicas capítulo 15. Primeira Crônicas 15, versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Amém? Quem poderia carregar a arca de Deus? Os levitas. A arca não poderia ser transportada num carro de boi, eram os levitas. Olha o versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Davi tinha entendido que ele tinha descumprido um princípio, que somente os levitas, quem eram os levitas? Sacerdotes, somente eles poderiam carregar a presença de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho da arca da aliança, um pouquinho mais sobre o que representava essa arca da aliança, e no que nos remete essa arca. A arca da aliança é Cristo. A arca da aliança representa Cristo, o Deus encarnado, que habita no meio do seu povo. Por que a arca da aliança é Cristo? Porque a arca da aliança foi feita de madeira de acácia, que simboliza a humanidade. Só que madeira de acácia era uma madeira incorruptível, porque tinha que ser de madeira de acácia, porque Jesus como homem não teve corrupção.
não foi corrompido. E ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Por quê? Simbolizando a divindade, porque Jesus, mesmo sendo homem, era Deus. E Cristo representava a glória de Deus na terra. Por isso que a Arca da Aliança é Cristo. E na Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, tinha a vara de Arão que floresceu. E a vara de Arão que floresceu é o símbolo da morte e da ressurreição e da nova vida. Por que floresceu? Porque ela ressuscitou. Amém, irmãos? A Arca da Aliança tinha um maná lá dentro. O maná, antes de ser posto dentro da arca, perecia, mas depois que foi colhido e foi posto dentro da arca, ele nunca mais pereceu. Representa Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimenta nunca mais tem fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A Arca da Aliança tinha também as tábuas da lei. E o que são as tábuas da lei? Revelação de Deus para nós, que é a palavra de Deus. Então a Arca da Aliança é Cristo. E se a Arca da Aliança é Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos membros do seu corpo, nós fazemos parte de Cristo, sim ou não? Então nós podemos dizer que a Arca da Aliança também é a igreja hoje. Porque se a Arca da Aliança é Cristo e nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos a Arca da Aliança. Por isso, irmão, que a igreja carrega a glória de Deus, e ninguém pode tocar na igreja, porque ninguém toca na glória de Deus e sai ileso. Assim como Uzá tocou de maneira indevida na arca e morreu, todo aquele que tenta tocar na igreja vai perecer. Nós somos a igreja. Nós carregamos a Arca da Aliança nos ombros, porque Apocalipse 5:9 diz: e compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e raça, e os constituíste reis e sacerdotes. Nós podemos carregar a Arca da Aliança. Não só isso, nós somos a própria arca, porque nós somos o corpo de Cristo. Você carrega a glória de Deus com você, você é a glória de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Aonde você está, a arca de Deus está, e aonde você está, a bênção. Irmão, não é o lugar abençoado que você tem que procurar, porque se você estiver como igreja naquele lugar, aquele lugar vai ser abençoado. Entendeu? Então, aonde a igreja está, ali a bênção. Por que Obed-edom foi abençoado? Porque a arca de Deus estava ali, representando a presença de Deus. Então, aonde a igreja está, a bênção está. Como eu faço para poder receber a bênção de Obed-edom? Diga, recebendo a arca. E como eu faço para receber a arca? Diga, recebendo a igreja. E como eu faço para receber a igreja? Diga, abra as portas da sua casa por uma célula, para a igreja entrar. Irmão, quando você abre as portas da sua casa para a igreja entrar, você está recebendo a Arca da Aliança. A bênção foi tão grande, 3 meses só, a Arca da Aliança ficou ali na casa. A bênção foi tão grande, que chegou até Davi, lá em Jerusalém. Davi, o homem está prosperando, e a bênção é tão grande, porque a Arca da Aliança está na sua casa. Davi se alegrou, falou: eu preciso trazer essa arca para cá, eu preciso trazer a igreja para a minha vida, eu preciso fazer parte da igreja, eu preciso estar onde a igreja está, porque onde a igreja está, ali a presença de Deus está, e a bênção acontece. Irmão, eu estou profetizando na sua vida, que se você abrir as portas da sua casa, para a igreja de Deus, para a Arca da Aliança, a bênção e a prosperidade de Deus vai ser tão grande, que as pessoas vão reconhecer Deus na sua vida.
e vão querer a bênção do Senhor sobre ti. Elas vão querer a bênção de Obed-edom, a bênção da presença de Deus. Receber a arca é um ministério. Se recebermos a arca com alegria e discernimento espiritual, ela será bênção em nossas vidas, tendo a responsabilidade diante de Deus de estarmos desempenhando o ministério. O que determina se algo de Deus será bênção ou maldição é a nossa atitude de obediência e fé. Eu quero desafiar você a entender essa palavra e a desejar abrir as portas da sua casa para que a igreja entre. Porque todos os anfitriões que estão aqui, que estão com a atitude certa diante de Deus, e estão recebendo a arca da aliança de maneira correta, têm estado com a bênção de Deus e têm prosperado. Porque não basta apenas receber a igreja, não basta apenas receber a arca, tem que receber da maneira certa. Porque o que algo vai determinar se algo é bênção ou maldição nas nossas vidas, é se nós obedecemos a Deus naquilo que Ele nos pede. E receber a arca é um ministério. Ser anfitrião é um ministério, tão importante quanto os outros ministérios. Por quê? Porque eu não posso receber a arca de qualquer maneira. Porque eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com a arca. Porque eu tenho que lidar com a arca, porque a arca representa a presença de Deus, a pessoa de Cristo. Então eu não posso lidar de qualquer jeito com a arca. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, corre lá, corre lá. Primeira Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Esse Áquila e Priscila, irmãos, quando eles estavam em Roma, eles receberam a igreja na casa deles. Eles foram anfitriões para a igreja, e a igreja estava na casa deles. E eles receberam ali a igreja. Por uma ordem do governador de Roma, do imperador, todos os cristãos tinham que sair de Roma. Tiveram que sair, foram expulsos. Eles foram para Corinto. E lá em Corinto, sabe o que Áquila e Priscila fizeram? Receberam a igreja na sua casa. Que é o que Paulo acabou de dizer. A igreja que está na sua casa. Não fala que a igreja estava no templo. Não fala que a igreja estava na sinagoga. Apesar deles se reunirem no templo também para estudarem a palavra. Mas a Bíblia diz em Atos que todos os dias eles partiam pão de casa em casa. Quando Áquila e Priscila foram expulsos novamente de Corinto, eles se mudaram para Éfeso. E lá em Éfeso eles também receberam a igreja na sua casa. Por quê? Porque eles entenderam de Deus que era o seu ministério, receber a igreja de Deus em casa. Vira para o teu irmão e fala assim: a sua casa tem que ser uma extensão da igreja. É nosso ministério, irmão. Se nós fazemos parte da igreja, se nós somos uma igreja, se nós somos a igreja, a nossa casa tem que ser a extensão da igreja. Porque daí você fará com que a bênção de Obed-edom repouse sobre a sua casa. Não é fácil receber a igreja em casa. Obed-edom teve que abrir mão muitas vezes do conforto.
ele teve que abrir mão do lazer, porque ele tinha que cuidar da arca. Ele não podia deixar a arca. Talvez ele corria riscos, porque a maneira como ele lidava com a arca poderia trazer maldição para a sua vida. Se os seus filhos tocassem na arca de maneira indevida, os filhos poderiam morrer. Então ele tinha todo o cuidado com a arca. Ele não tratava a arca de qualquer maneira, porque a arca era o símbolo da presença de Deus, a menina dos olhos, assim como é a igreja. Então talvez você, com certeza, você vai precisar abrir mão do teu lazer, do teu conforto às vezes, para receber a igreja. Você vai ter que praticar a hospitalidade. Você vai ter que dispor dos seus bens. Porque a igreja vai chegar na sua casa e vai usar os seus bens, amém? Vai sentar no seu sofá, vai usar o teu prato, a tua mesa, vai abrir sua geladeira, tem uns irmãozinhos mais folgados, né? Vai abrir a geladeira. A criança vai pular no sofá, irmão, vai. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus usa supervaloriza. Quando eles foram comer a última Páscoa, Jesus falou para os discípulos, falou assim: entra na cidade, procura um homem que carrega um cântaro cheio de água. Isso já nos fala de algo, porque Jesus está ensinando que nós não podemos seguir quem não tem água, e água é palavra viva, vida. Então você não pode seguir pessoas vazias, que não tem palavra para te dar. Você sempre tem que seguir um homem que tem água, que tem palavra viva. E Jesus fala, por onde ele entrar, entre, porque um homem cheio da palavra de Deus, aonde ele for, irmão, vai atrás, porque você vai ser abençoado. E eles entraram numa casa, e disse, entrai na casa, e diz, o mestre nos mandou preparar a Páscoa. E eles usaram essa casa, fizeram ali a Páscoa e instituíram a ceia. Irmão, quanto você acha que valia a casa antes de Jesus e depois de Jesus? Essa casa valorizou tanto, que hoje é patrimônio tombado do Estado de Israel, não tem valor inestimável. Quanto você acha que os seguidores ricos de Jesus dariam por aquela casa? E a jumentinha, irmão? Você acha que a jumentinha valia alguma coisa antes de Jesus? E depois de Jesus? Tudo que Deus usa supervaloriza, irmão. Se você dispor a tua casa, abrir as portas da sua casa com alegria, disposição no coração, com um desejo de ter a igreja na sua casa, de cuidar da igreja do Senhor, de fazer parte dessa igreja, creia no que eu estou te falando, vai supervalorizar. Irmão, se você não tem casa, eu já profetizo, Deus vai te dar uma casa própria, se há no teu coração o desejo de receber a igreja de Deus. Não vai ser qualquer casa não, vai ser a casa, porque tudo que Deus usa supervaloriza. Vira para o irmão do seu lado e fala, deixa Deus usar a tua casa, irmão, deixa Deus usar teu carro. Você está querendo trocar de carro, irmão? Mas tem que buscar aquele irmãozinho lá naquela estrada de pedra e terra. Irmão, você não está querendo trocar teu carro, irmão? Deixa Deus usar teu carro, porque tudo que Deus usa, creia, vai ser abençoado. Amém? Haverão muitos desafios, rotina alterada. Quem recebe as células em casa? Como que é a rotina? O dia da célula é uma correria, né? Preparação, vai mudar a rotina, vai. Mas é chamado, ministério. E Deus vai te recompensar. A bênção de Deus vai ser tão abundante, porque assim como foi na casa de Obed-edom, vai ser na sua casa. Detalhe,
Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus bens, tudo prosperou, porque ele abriu as portas da casa por 3 meses, irmãos. 3 meses, ele pôde experimentar da prosperidade e da bênção do Senhor. O local onde a arca está sempre será abençoado. Não há anfitrião, depois que recebeu a igreja com um coração alegre, hospitalidade e amor, que não atrairá a bênção e o favor de Deus. Não tem. Você quer atrair a bênção e o favor de Deus? Esse é um dos princípios. Faz da sua casa uma extensão da igreja. Receba a igreja na sua casa com hospitalidade. Um dos maiores desafios nossos hoje, de multiplicar as células, é porque não temos casa. É porque não temos anfitriões. É porque as pessoas acham que vão fazer um favor. Que as pessoas acham que, por elas abrirem a casa para a igreja, elas vão sofrer retaliação, batalha espiritual. Irmão, creia, você já é inimigo do diabo, ele já quer te matar. Mas eu não falei que onde está a presença de Deus, a arca de Deus, os inimigos se prostram? Nós não lemos, irmãos, eu não te contei aqui? Aonde está a igreja do Senhor? Se ela está na sua casa, irmão, você já venceu. Porque não há inimigo que fique de pé diante da glória de Deus. Não há. De repente você quer vencer, está precisando levar a arca para sua casa. Não há inferno que resista à presença de Deus, à glória de Deus. Não há diabo, irmão. Não há diabo. O próprio diabo teve que reconhecer. Manda a arca de volta para lá, senão vai matar todo mundo aqui. Porque onde há a presença manifesta de Deus, onde a glória de Deus está, ali a vitória. Você quer andar em vitória? O maior desafio nosso são as casas, são os anfitriões. Talvez porque se acham inferiores, ou talvez porque vão ter que abrir mão de muitas coisas. Não sei. Mas o anfitrião não é menos importante que o líder de célula, que o líder em treinamento e que a célula. Porque também é um ministério. E tem pessoas que têm esse ministério. Tem pessoas que Deus levantou aqui com esse ministério. Você precisa se dispor. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero receber a sua igreja em casa. Eu quero que a minha casa seja uma extensão da igreja. Se coloque de pé.